O sentido pessoal de eu está ocupado em ter, obter, desejar, conseguir e acumular. Ou seja, o nosso ego. Olha aqui agora a introdução que eu trouxe para você. O teu ego, ele está ocupado o tempo inteiro em ter mais, obter mais, desejar mais, conseguir mais, acumular mais. Enquanto o nosso eu verdadeiro está empenhado em dar, conceder, repartir e abençoar. Olha a diferença. O ego, próprio interesse. Obter, desejar, conseguir, acumular, meus interesses, é tudo meu, posse, bens. E olha o eu verdadeiro, a conexão lá com o todo, com Deus. Se você não me conhece, eu sou Brandon Nascimento, eu treino e capacito empresários a crescerem os seus negócios ao mesmo tempo que crescem em equilíbrio a sua vida pessoal e a sua vida espiritual. Porque eu não acredito, e eu ainda afirmo, eu sou capaz de ousar afirmar para você que não tem como você crescer uma empresa sem o dono dessa empresa crescer primeiro. E outra, se você não tiver um verdadeiro motivo, uma verdadeira paixão de você fazer aquele negócio que não seja o dinheiro, ele tem curto prazo. E aí pode acontecer o que acontece com muitos empresários que eu atendo diariamente. O cara, a mulher, alcança o objetivo que ele estava almejando e chega lá na frente, se sente vazio, incompleto, sem realização pessoal. Isso porque ele até ajuda algumas pessoas durante o caminho, mas ele não criou o negócio dele com a base de senso de propósito, senso de o meu negócio ele vai servir à luz, o meu negócio vai servir às outras pessoas, com base em algo que eu gosto, que eu tenho paixão de atuar. E aí, se não acontece nesse formato, chega lá na frente, esse empresário volta aqui e fala o seguinte para mim: olha só, tenho X milhões na conta, tenho centenas de milhares de reais na conta, mas falta isso, falta aquilo outro. Ele sempre dorme, sempre deita a cabeça no travesseiro, sentindo que falta algo. Tá cheio de bens materiais, cheio de dinheiro, mas sente que falta algo. Então, a minha missão principal é essa. Então, mesmo que você não seja um empresário, uma empresária, você pode ser um concursado, você pode ser um funcionário do mercado tradicional, você pode estar desempregado, não importa. A mensagem de hoje, ela vai te ajudar no seguinte: as pessoas que eu converso, na maioria das vezes, elas sentem que tem um sonho, tem um objetivo, é muito difícil uma pessoa não ter um sonho, mas a grande maioria tem. E quando a gente olha para essa meta, para esse objetivo que está aqui na frente, a gente acaba colocando pressão, atenção e pensa: caramba, eu estou fazendo tudo certo, eu estou trabalhando para cima desse objetivo, eu sou merecedor, eu estou todo dia trabalhando, ralando, dormindo pouco, ficando menos com a minha família, e ele não chega, ele não acontece. Isso se dá por quê? Quanto mais pressão a gente coloca em cima de algo, quanto mais a gente deseja um objetivo, e aqui é o motivo principal disso acontecer, quanto mais a gente deseja a conquista de um objetivo pelos nossos próprios interesses, menor a chance dele acontecer. Porque você vai colocar pressão e vai afastar esse objetivo. Quando você deseja ter algo grande, quando você deseja construir algo grande, focando apenas nos teus próprios interesses, significa que você está buscando o crescimento desse negócio, essa nova oportunidade, por conta do seu ego. Então, quando a gente tem o ego comandando a jogada, simplesmente a chance dela dar errado é muito grande. O ego é a nossa identidade. O ego é o meu eu. É aquele comando, é aquela voz na nossa mente dizendo: pega aquele carro, queira aquela casa, bota pressão, tenha ciúmes, faz pressão, tenta dominar. Quando todos esses comandos estão acontecendo, é o seu ego. E para simplificar, é meio que como se você tivesse dois lobos na sua mente. Você tem dois lobos, tá? Um lobo, vou chamar de um bonzinho, e um lobo não tão bonzinho assim, porque eu não considero que ele seja mau. Mas são dois lobos ali na sua mente. E se você demole, um deles acaba comendo, vencendo. Então, qual que é o lobo bonzinho? O lobo bonzinho é quando o teu canal de conexão com o Pai está diretamente ligado. Quando você usa o canal com Deus conectado em você. Muitos chamam de Espírito Santo,
alguns chamam de centelha divina, alguns chamam de o seu verdadeiro eu. Carl Jung chamou de self-one e self-two, e eu aqui estou falando que são os dois lobos. Esse lobo mais bonzinho, ele tá... as vontades dele vêm baseada em Deus, baseada no todo, baseada no Criador, naquilo que vai servir as outras pessoas. E o lobo não tão bonzinho assim é o seu ego. Não significa que quando for o teu lobo atuando, você vai sair ali e vai provocar o mal a alguém. Não é isso, mas pode ser que você se torne um pouco mais egoísta, que você olhe apenas os seus próprios interesses. Então, a partir desse ponto do lobo bonzinho e do lobo menos bom, não tão bom assim, a gente consegue entender o seguinte: o seu objetivo que você está buscando. Qual é a voz que está comandando as ações, o planejamento e a busca para cima desse objetivo? É o lobo do ego ou é o lobo conectado direto com a fonte? Se você perceber, todo ser humano tem a intuição. E a intuição é aquela voz boa falando aqui dentro. Quando você vai, por exemplo, vamos supor que eu vá me reunir com uma pessoa para falar mal de um outro amigo. Antes de eu começar a falar mal desse amigo, a minha intuição ela já me diz: se eu for falar, isso é para você começar a poder perceber também a sua intuição. E tudo isso faz parte do tema central aqui, porque esses componentes influenciam em você realizar o teu objetivo de uma forma leve, continuar a tua busca de uma forma leve, tranquila, com a certeza de conseguir, e difere também de você fazer essa busca apenas pelo teu ego, colocando pressão e afastando as pessoas, afastando esse próprio objetivo aí. Então, voltando ao raciocínio, antes mesmo do Brandon sentar com esse outro amigo para falar mal de outra pessoa, para caluniar, para ficar de conversinha, a minha intuição, aquela voz, aquele sentimento ali dentro, ele vai me dar dois possíveis sentimentos. Se você falar mal, você vai se sentir assim. E se você se recusar a falar bem, você vai se sentir assado, ou seja, você vai se sentir melhor. É como se antes de eu sentar para falar mal dessa outra pessoa, estou dando um exemplo bem leve aqui, porque poderiam ser outras atrocidades, outras coisas, que não convém com a ética da sociedade e tudo mais, antes de eu chegar e efetuar esse ato ruim de falar mal de outra pessoa, é como se ele me colocasse contra a parede e me colocasse um mau pressentimento de, não é por aí. É meio que uma voz lá dentro de você falando, não é bem por aí. Então, preste atenção em cada coisa do seu dia a dia. Você vai sentar para amarrar o seu tênis, sentar para desamarrar, sentar para colocar o sapato ou colocar os pés no seu chinelo. Quando você fizer isso, você vai lembrar do que eu estou te falando aqui e vai passar a policiar o seu dia. As tuas ações, quando você pensa em fazer a situação 1 ou 2, ela vai te dar a tua intuição, a tua voz aqui de dentro, os teus lobos, eles vão te orientar ao seguinte: aqui é meio que como se você se sentisse contra a parede, não é bom, não é bem por aí que você deve seguir. E da mesma proporção, quando você vai fazer a outra possibilidade que está de acordo, que é algo bom, não só para você, mas para as outras pessoas, tipo, vou me recusar a falar mal de alguém pelas costas dessa pessoa. Quando você vai na direção de seguir esse caminho, ele te dá algo que se chama alívio. Em um, você sente pressão, e no outro você sente um alívio. Por quê? Você ouviu a tua intuição. Então, vamos resumir? O teu ego e a tua centelha divina, a voz, a conexão direta com o todo, é o lobo 1. E o lobo menos bom é o lobo do ego. Nesse formato, a gente consegue partir para a seguinte premissa. Quando você vai agir pelo teu ego, você consegue sentir como se fosse uma pressão para não executar aquilo. E tudo que é com pressão não é muito bom em questões humanas, em questões de negócios. Imagina, você vai assinar um contrato milionário com uma empresa. Se eles fizerem você assinar na pressão, você não vai dar uma desconfiada? Pô, peraí, tá muita pressão, não tá leve. Então, você sente que tem algo
te colocando contra a parede. Agora imagina que está tudo tranquilo, foi tudo verificado pelos advogados, está uma conversa. Você interiormente, você consegue sentir um alívio. Pô, Brandon, isso é conversa para empresário? Principalmente para empresário. Principalmente para empresário, porque todos os dias eu pego pessoas insatisfeitas com seus milhões na conta. E aí a gente tem algumas possíveis fugas. Quais possíveis fugas que nós temos? Excesso de viagens, excesso de trabalho. O excesso de trabalho é uma fuga da realidade. Porque, presta atenção, todo ser humano, enquanto eu gravo, eu estou reabotoando aqui a minha camisa. Todo ser humano, ele funciona por dois caminhos de novo. Vou dar um exemplo aqui, mas não vou chamar de lobo. Um caminho é o do prazer e um caminho é o da dor. Todo ser humano, o que move qualquer ser humano na face da Terra, isso que eu vou te falar agora. Todo ser humano faz de tudo para se afastar daquilo que ele acha que vai causar dor e faz também, consequentemente de tudo, para se aproximar daquilo que ele acredita que vai gerar prazer. Então, sabendo que todo ser humano busca se afastar da dor e se aproximar do prazer a todo tempo, toda decisão que você toma, qual camisa eu vou usar? Vou beber café ou vou beber água? Vou pro shopping ou vou à praia? Vou jogar futebol ou vou ler? Vou estudar ou vou trabalhar? A cada milhões de decisões que você toma por dia, o seu cérebro ele coloca isso na balança. O que vai me afastar da dor e o que vai me aproximar do prazer? Ele faz isso o tempo inteiro. Então imagina um empresário que ele sente uma dor, um vazio, uma falta de... E ele, na maioria das vezes, as pessoas nem conseguem entender que é um vazio, que ele está sem realização pessoal. Ele só acha que é normal ele deitar na cama e se sentir inquieto, ansioso o tempo inteiro. Um monte de pessoas completamente ansiosas, vivendo no futuro. Um monte de pessoas completamente depressivas, vivendo com excesso de passado. Tudo isso nada mais é do que uma falta de, em muitos casos, obviamente, não estou dando diagnóstico, mas em muitos dos casos, uma falta de sensação de suficiência, de preenchimento aqui dentro. E a nossa vida material não preenche isso aqui dentro. Então, por isso que o empresário que consegue todas as conquistas materiais apenas esquecendo dessa realização, desse preenchimento interno aqui, que somente com o espiritual, com o emocional, com a nossa missão aqui na Terra, a partir da conexão lá do alto, é que se pode preencher. Então é por isso que eu pego muitos empresários, empreendedores, estudantes, querendo trocar os seus caminhos, querendo melhorar o mundo material com o mundo material. Pensa lá, aquele empresário, aquela empresária, aquele funcionário, aquela pessoa, chega em casa com aquele vazio, aquela sensação de não realização, trabalhou o dia inteiro, fez lucro e tudo, e chega em casa insatisfeito. Insuficiente. E aí, deita ali, e pelo fato de estar se sentindo insuficiente, ele precisa viajar, ir para fora, gastar mais dinheiro, buscar algum vício, descontar nas pessoas, viver estressado, viver com excesso de alegria. Ninguém ri o tempo inteiro, não é natural. Você olha para a pessoa, ela não está serena, ela está ou brigando, ela está rindo o tempo inteiro, rindo para todo mundo. Isso são pequenas fugas que a gente vai adotando, e de tanto você fugir dessa falta, é como o Jim Carrey falou, né? Ele na mente dele, ele acha que a depressão, até porque ele teve, né? A depressão é quando a sua casca, o seu corpo, não aguenta mais tentar ser uma pessoa que você não é. Então, quando você foge o tempo inteiro, significa que você está vivendo, aqui a gente separa, você está vivendo uma vida e fugindo dela ao mesmo tempo. Então tem que ter viagem, tem que estar em outro estado, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ler 20 livros. Se eu não alcançar o faturamento Y ou X, eu não sou um bom empresário. Se eu não passar em 10 concursos, eu não sou um bom concurseiro. Sempre está faltando algo. E aí você foge de diversas formas. Tem gente que foge para a depressão, tem gente que foge para o excesso de alegria, tem gente que sai e fica viciado em futebol e por aí afora. Beleza? Então, esse é o ponto de alinhamento que eu queria ter com você. Nesse momento, a gente vai para a parte final, que é a seguinte. Eu estou com um livro aqui, livro de Joel Goldsmith. Se você não o conhece,
recomendo que você pesquise e pode até recomendo o livro que eu tô aqui aberto, que é O Caminho do Infinito, de Joel Goldsmith, beleza? Não vou explicar quem é Joel, aqui tem uma boa introdução da missão espiritual que ele deixou aqui. Tem nada a ver com religião, não é de religião nenhuma, beleza? Ele é um cara que interpreta as coisas espirituais e traz grande sabedoria. Eu falo para você, se 100% da população lê esse livro aqui, essas questões de hoje em dia de ansiedade, de falta, de tristeza, de carência, de busca só material, estaria 100% resolvida. E assim, até como o próprio Joel falou aqui, ele cita várias passagens de Jesus, dos apóstolos e tudo mais. Teve até uma parte que ele deixa bem clara que não é porque nós estamos falando da questão espiritual, emocional, de um senso mais profundo de preenchimento, não é por a gente falar disso que a gente não deve buscar o sucesso. A Ferrari sim, a Lamborghini sim, um rooftop de luxo sim, busque isso, não tem problema nenhum. Tenha sucesso. Inclusive a própria Bíblia diz para você demonstrar os seus resultados, né? E não com essas palavras, mas tem lá escrito. Então, só para deixar bem claro, todo esse conteúdo não é para você tirar o olho dos seus objetivos, mas é para você trocar as lentes com as quais você olha para esse objetivo. Então tem uma frase do livro que é a seguinte: o sentido, o sentido pessoal de eu está ocupado em ter, obter, desejar, conseguir e acumular. Ou seja, o nosso ego. Olha aqui agora a introdução que eu trouxe para você. O teu ego, ele está ocupado o tempo inteiro em ter mais, obter mais, desejar mais, conseguir mais, acumular mais. Enquanto o nosso eu verdadeiro, aqui ele chama de eu verdadeiro, eu chamei do lobo bonzinho, centelha divina, Espírito Santo, não importa a definição, a nomenclatura que você utilize, o que importa é que você sinta isso. Enquanto o nosso eu verdadeiro está empenhado em dar, conceder, repartir e abençoar. Olha a diferença. O ego, próprio interesse, obter, desejar, conseguir, acumular, meus interesses, é tudo meu, posse, bens. E olha o eu verdadeiro, a conexão lá com o todo, com Deus. Olha aquela sensação que eu nem sei se você se lembra a última vez que você teve essa sensação de 100% pronto, 100% suficiente. Eu posso morrer agora que eu tô completo, eu tô completa. Eu não sei se você já sentiu isso. Geralmente a gente sente isso quando a gente passa a viver o nosso propósito, quando a gente passa a ter ações dentro do nosso propósito. Beleza? Esse é assunto até para um outro vídeo também. Então, enquanto o nosso eu verdadeiro está empenhado em dar, conceder, repartir e abençoar. O que isso significa? A sua busca. E agora eu vou trazer até uma pergunta que muitos me fazem de marketing digital. Brandon, qual produto eu crio para o meu público? Brandon, qual programação de conteúdo eu posso fazer para as minhas redes sociais? Eu tenho um conhecimento, eu quero colocar esse conhecimento para frente. Como que eu começo? O que eu posso vender primeiro? É só pergunta de ego. É só pergunta de interesse próprio. E aí, se você agora é a lição, se você pegar só essa lição nesse vídeo, todo o meu tempo e energia investido aqui, desperdiçado não, vai ter valido a pena e eu vou dormir tranquilo. Se você, a partir de hoje, em todas as buscas, decisões, objetivos, metas, ações, você fizer esse filtro, a sua vida vai mudar em questão de semanas. Semanas. Simples. O que você está desejando, buscando, querendo, falando, é sobre os seus próprios interesses? Apenas, em primeiro lugar, sobre os seus próprios interesses? Ou você busca a realização de todos? Ah, Breno, mas essa é uma visão muito ONG, muito humanitária. Não é questão de você entender ou não, é questão de você aceitar ou não. Porque isso já está cientificamente comprovado de várias vezes, as religiões ensinam, da maioria das escrituras
conseguem nos provar e nos trazem a seguinte palavra, de que se você age pelos teus próprios interesses, não é tão bom quanto você agir pelo interesse dos outros em primeiro lugar. Quer uma prova real? Qual produto eu crio primeiro para aquele meu cliente? E eu vou lá e respondo. Não é essa a pergunta, não. Eu respondo com outra pergunta. Qual a dor do seu cliente que você quer resolver hoje? Olha como o jogo muda. Qual produto eu crio, Brandon? Aí eu vou e respondo com outra pergunta. Qual a dor do seu público? Qual programação de conteúdo que eu faço? Quais são as dores mais urgentes? Quais são os problemas mais urgentes que a sua possível audiência, futura audiência, tem para você resolver? Negócio é resolver problema dos outros, não é buscar o meu faturamento. Isso é meta, você faz planejamento, bota na planilha, deseja, se visualiza com posse desses bens, sente o sentimento futuro e traz para agora de todos esses bens, de toda essa realização, troféu, prêmio, fama, o que você quiser sonhar. Faça tudo isso. Só que isso tudo sempre é consequência de primeiro você focar no seu eu verdadeiro, empenhado em dar, conceder, repartir e abençoar. Eu estou aqui na internet no século 21, 2023, falando 100% do contrário, o contrário do que é ensinado por aí afora. Enquanto as pessoas ensinar não tem problema. Enquanto as pessoas idolatram a necessidade de você crescer, de você ter sucesso, de você ter bens materiais para mostrar, de você ter crescimento, de você ter milhões de seguidores, de você ser procurado, requisitado, é isso o que as pessoas idolatram. E o que eu estou trazendo aqui é 100% o contrário. Preste atenção, se o mundo inteiro está idolatrando esse tipo de coisa e a gente está percebendo que a quantidade de pessoas mentalmente doentes, ficando mentalmente doente, psicologicamente doente, está aumentando, será que não está errada a comunicação? Será que a humanidade não está indo para o caminho ao contrário? Enquanto todo mundo busca, lá, aqui no caso, aquele lobo menos bom, ou seja, meus próprios interesses, algumas pessoas estão passando a buscar o interesse dos outros, ou seja, agindo pela conexão do todo. E a partir desse momento, eu não fico focado em ter, obter, desejar e conseguir. Eu fico focado em dar, conceder, repartir, abençoar, ajudar, entregar, fazer por. Quando estamos focados nisso, o seu jogo muda. Porque você, presta atenção, para obter, olha como é que é poderoso. Para você obter algo, você precisa de algum outro resultado externo. Então, para eu obter 100 mil reais na minha conta, eu preciso produzir um produto, um serviço, e outra pessoa precisa me pagar para que eu receba esses 100 mil reais, e aí eu vou me sentir completo. Essa matemática não funciona. É por isso que as pessoas estão infelizes. Porque quando a gente coloca a certeza de realização em coisas externas que nós não temos controles, o insucesso, a falta de insuficiência é certa de acontecer. Agora, o outro ponto. Quando eu estou empenhado em dar, em conceder, em ajudar, depende de quem? Só de mim. Depende de outra pessoa? Obviamente que não. Então, presta atenção. Muitas pessoas chegam aqui e falam também, Brandon, como que eu posso fazer para... eu tenho uma empresa, eu tenho uma rede de farmácias e eu sou financeiramente tranquilo, viajo com a minha família, mas me falta alguma coisa. Eu pergunto, eu sempre busco tirar a pessoa do pensamento do meu próprio interesse, para que ela foque em alguém ou alguma coisa, algum grupo, a natureza, o planeta, sei lá, alguma coisa para que ela saia do eu, para que ela saia para servir a alguma coisa. Então, ele tem lá a rede de farmácias, está se sentindo completamente não, está se sentindo bastante insuficiente, bastante vazio, está sentindo que falta algo. Brandon, estou aprendendo esse negócio de propósito, quero saber como eu posso
fazer para me sentir preenchido, porque nenhum bem material consegue preencher o vazio daqui de dentro. E aí, isso aqui não é motivacional, isso aqui é técnica pura de como viver a vida. E aí, o que eu oriento, por exemplo, para esse cara da rede de farmácias? Eu tiro ele do foco do eu para os outros. Eu falo o seguinte: o que você sabe que pode ajudar outras pessoas? E ele fala: eu sei isso, sei aquilo outro. Se ele precisar obter algo, conseguir algo para se sentir realizado, ele está lascado. Agora eu falo para ele, ao invés de você querer obter, conseguir, ficar acumulando, que depende de outras pessoas, e você já até acumulou e viu que não deu certo, eu falo o seguinte: empenhe-se, e aí eu sigo o que está aqui, empenhe-se no seu eu verdadeiro, que fica empenhado em dar, conceder, dividir, repartir. E tudo isso só depende única e exclusivamente do que você pode controlar. Então, se você pode controlar a atitude de dar algo, nem que seja um conhecimento, uma ajuda, dá uma parte do teu dinheiro, faz alguma coisa com o teu dinheiro. E aí você faz, nesse momento, algo para ajudar as outras pessoas e ele começa a se sentir preenchido. O conteúdo de agora o objetivo dele não é te ajudar a identificar o seu propósito, como que faz isso, se é assunto para outro vídeo, mas a ideia principal que eu preciso que você saia daqui é a seguinte: qual que é o seu sentido pessoal? É o sentido focado em você mesmo ou o sentido focado nos outros, em ajudar os outros a resolver o problema dos outros? Imagina só que você vai, para a gente finalizar, imagina só que você vai construir um produto, construir um negócio online, que é o que eu gosto de falar também. A partir do momento que você cria um negócio online focado em ganhar em cima dos outros, em obter, em vender para os outros apenas, antes de você começar a crescer, as pessoas já percebem: ó, esse aí só quer que eu compre, esse aí só quer que eu passe o cartão. Agora, quando você parte de uma atitude verdadeira, de novo, de dar, conceder, repartir, abençoar, as pessoas percebem: ó, esse aí está se entregando, esse aí tem algo a me oferecer. Porque a gente sabe negociar só no olhar. Se você abre um vídeo, a pessoa consegue perceber: pô, esse aí está realmente ajudando. Não, esse aí está querendo só de fato vender. E aí, tu quebra, tu não tem rapport, tu não tem conexão nenhuma, o teu negócio não cresce. A tua mensagem não chega, não alcança a profundidade que tem que alcançar nas pessoas para que um dia elas se tornem, parte delas se tornem teus clientes. Beleza? Então, resumindo, a gente tem 2 lobos. Qual deles vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Brandon, tô com o objetivo A, B, C ou D. E eu, cada vez que eu boto pressão, cada vez que eu trabalho nele, eu afasto mais. Dá um passo atrás, dá uma respirada, fica sozinho num quarto, fica sozinha num quarto e pensa com você mesmo. Será que você não está focado nos seus próprios interesses em primeiro lugar? Não estou dizendo que você não tem que focar nos seus próprios interesses, mas estou dizendo que se você focar em primeiro lugar e único e exclusivamente nos seus próprios interesses, as pessoas vão perceber isso e não vão se conectar com você. Então, eu fico por aqui, um grande abraço. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, que vai me ajudar bastante a fazer com que essa mensagem e as outras cheguem para as outras pessoas. Um grande abraço e até a próxima.